1 aos Coríntios 10, de 11 a 13. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, nós exaltamos o Teu nome glorioso, agradecidos por essa noite, em que somos recebidos na Tua presença, pelos méritos de Cristo, a fim de exaltar a majestade gloriosa do Senhor. Agradecemos este privilégio de cantar louvores, de ter os nossos pecados perdoados, e o imenso privilégio de ter o Senhor falando ao nosso coração na palavra que temos em nossa frente, que foi lida e que será pregada. Que mais uma vez o Senhor trate o nosso coração, segundo o Teu querer, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, talvez vocês já tenham reparado que muitos dos erros que nós cometemos hoje, já foram cometidos anteriormente, já foram cometidos no passado, dentro da própria história da igreja. Vez por outra surge uma heresia que parece nova, e a igreja embarca nesse tipo de pensamento, e se tivesse considerado na sua história, se tivesse considerado naquilo que os concílios já trataram anos atrás a respeito da nossa fé, veriam que não se passa mais do que um vento de doutrina, ou mais um vento de doutrina. Na nossa vida pessoal, vez por outra caímos nos mesmos erros que caímos em outros tempos, por não considerar também a nossa história de vida. Muito daquilo que nós enfrentamos, muito daquilo que nós vivemos, já foi motivo de lutas do passado. Dilemas que nós vivemos como cristãos, já foram vividos por irmãos nossos no passado, e a palavra de Deus nos traz estes exemplos. Hoje na escola dominical nós considerávamos exatamente isso, Paulo mostrando que tudo aquilo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e pela consolação da Escritura, nós encontrássemos paz. E então nós temos na palavra de Deus, registro do agir de Deus no decorrer da história, a fim de trazer o Redentor ao mundo, e ao mesmo tempo nós temos os dilemas dos nossos irmãos do passado, problemas pelas quais eles passaram, e nós podemos olhar nessa perspectiva também para a epístola de Paulo aos Coríntios. A epístola aos Coríntios foi escrita por Paulo anos depois de ele ter passado por aquela cidade. O evangelho chegou a Corinto por volta do ano 52, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso de número 11. Quando Paulo pregou o evangelho naquela cidade, vários gentios se converteram à fé cristã, e Paulo estava fazendo ali o que ele mais tarde escreveu nesta própria epístola, quando os grupos da igreja começaram a se dividir, cada um olhando para um pregador diferente, né? Eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu prefiro Pedro. E então Paulo vai lembrá-los do seu trabalho ali naquela cidade. Eu plantei, e ele então anuncia: Apolo também passou por aí, e Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. O que Paulo estava mostrando àqueles irmãos é que a igreja de Corinto não era fruto, em última instância, do trabalho nem de Paulo, nem de Apolo, nem de homem algum, mas do Senhor,
que faz germinar, faz crescer a sua igreja, e é claro, ele faz isso pelo meio do trabalho de homens, de servos dele. Paulo não está desconsiderando isso, e você tem isso bem claro quando ele diz: eu plantei, o trabalho foi feito, Apolo regou, Apolo continuou o trabalho, mas de nada adiantaria Paulo plantar e Apolo regar, se o Senhor, o dono da igreja, não desse o crescimento. E Paulo então está chamando já os crentes coríntios a olharem para o seu Senhor, para o seu Salvador. Paulo está escrevendo esta carta porque ele teve notícia, por aqueles que ele chama de os da casa de Cloé, de que havia vários problemas da igreja. Um deles era este que eu falei agora, o problema das divisões, onde cada grupo se associava a um homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e um grupo que é chamado pelos estudiosos de os espirituais de Corinto, que diziam: não, eu sou de Cristo. Estes grupos estavam fragmentados dentro da igreja, e ao mesmo tempo que havia este pecado da divisão, havia também irmãos que estavam brigando uns com os outros e levando a sua demanda até mesmo para fora da igreja, perante pessoas incrédulas. Havia um jovem dentro da igreja que cometia um pecado notório. Ele se deitava com a esposa do seu pai, e ninguém da igreja também dizia nada. Paulo vai repreender os coríntios no capítulo 5 por conta disso. Havia naquela igreja uma soberba muito grande por conta dos dons espirituais. A igreja de Corinto, ao que tudo indica, era uma igreja abençoada por Deus no que dizia respeito aos dons, mas ao invés de usar os dons para a edificação do corpo, e Paulo vai falar que os dons são exatamente para isso nessa carta, eles usavam os dons para se vangloriar, para mostrar que uns eram melhores do que os outros. O meu dom é melhor do que o seu, eu sou mais necessário aqui na igreja do que você é. E eles eram levados à soberba por conta do exercício dos dons. Paulo vai tratar de todos esses problemas, além de outras perguntas que eram feitas em relação à vinda do Senhor, em como os crentes deveriam se portar diante da iminente vinda do glorioso Redentor de suas almas. E então ele vai tratar dos problemas a respeito do casamento e de várias outras questões. Quando você chega aqui no capítulo 9, você percebe que Paulo está falando a respeito dos seus direitos como apóstolo e da sua atuação como pregador do evangelho. Dê uma olhada lá. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? E de novo aqui você percebe que Paulo não desconsidera o trabalho dos homens. Vocês são fruto do meu trabalho no Senhor. Eu trabalhei, Deus fez dar o fruto, certo? O fruto veio do Senhor. E então ele diz: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. E por que Paulo está se defendendo aqui? Porque havia falsos mestres dizendo: este Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, este Paulo nem deve ser digno de ser considerado apóstolo. E é por isso então que ele mostra as suas credenciais: eu vi o Senhor, e vocês, o fruto do meu trabalho, são o selo do meu apostolado, demonstram que de fato eu fui enviado pelo Senhor para proclamar o evangelho. E aí lá no finalzinho deste capítulo, veja no verso de número 23, Paulo vai dizer assim: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. E agora ele chama a atenção destes irmãos
para essa vida diante do Senhor, fazendo a comparação da vida, da caminhada cristã com a vida de um atleta, mostrando os atletas, aqueles que querem se destacar, fazendo lá as suas corridas, eles precisam treinar, eles precisam se dominar, eles precisam ser regrados, certo? Como atletas, e vocês precisam fazer da mesma forma, com uma diferença: estes atletas estão se esforçando, dando tudo deles para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que murcha. Lembra da coroa de louros? A coroa de louros era colocada e era toda aquela pompa, e daqui a pouco murchou, acabou-se a coroa. E Paulo está dizendo: a nossa coroa não murcha. É isso que Pedro vai chamar na sua carta de uma coroa imarcessível, ou uma coroa que não murcha. É a coroa gloriosa que está proposta para os crentes. E então ele diz que ele próprio precisa lutar, ele próprio está na mesma condição dos irmãos. Veja no verso 26: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E a partir então deste momento, veja sobre o que ele está falando aqui. Ele está falando sobre vida cristã, sobre uma vida de santidade diante de Deus, e ele vai dar vários exemplos agora, a partir do capítulo 10, da história de Israel, até chegar lá nos versículos que eu li nessa noite, que parecem encerrar esta sessão e este assunto, porque ele vai falar a respeito da mesma coisa. Ele vai mostrar aqui como é que cristãos evitam o pecado. Olhando para esse texto, você sabe o que você precisa fazer para evitar o pecado, já que nós precisamos nos esforçar, esmurrar o nosso corpo, já que os nossos olhos estão fitos naquela coroa que não murcha. Nós precisamos caminhar neste mundo evitando o pecado. Quais são as atitudes que Paulo demonstra aqui para que você evite o pecado? A primeira que Paulo demonstra é que você precisa, para evitar o pecado, considerar o passado, não só o seu, mas o passado que está também registrado nas Escrituras. Veja o verso de número 11, mais uma vez: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Que coisas são estas? Que coisas são estas que foram escritas e que foram deixadas como exemplos para nós, que estamos no fim dos tempos? Veja como Paulo considera a nossa presente situação. Para Paulo, o fim dos tempos não está distante, não está longe. Para Paulo, eles já viviam nos últimos tempos. E é assim que nós consideramos os últimos tempos, ou os últimos dias, segundo as Escrituras. Desde que o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, de onde virá gloriosamente para julgar os vivos e os mortos, nós vivemos os últimos tempos, ou vivemos os últimos dias. Como é que nós vivemos nesse tempo? Nós precisamos evitar o pecado, e Paulo diz: considere o passado. Então tudo o que aconteceu aos israelitas, diz Paulo, era um exemplo para os coríntios. Os coríntios deveriam olhar para a história dos hebreus para aprenderem como é que Deus lida com o seu povo. Porque lembre da igreja, é uma igreja em que há muitas pessoas com dons. Eles estão ali expressando os seus dons, muitos deles se veem como muito espirituais, e Paulo então vai mostrar como é que aconteceu no decorrer da história. Veja só, a partir do versículo 1, Paulo começa dizendo àqueles irmãos: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem,
e todos passaram sob o mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que Paulo começa mostrando aos coríntios era: olhe para a história de Israel, olhe para os hebreus, olhe para a igreja no deserto. Os nossos pais, veja que Paulo então não está separando Israel da igreja. Os nossos pais experimentaram muitos milagres da parte de Deus. A igreja está envolta com seus dons miraculosos. Eles estão ensoberbecidos por causa dos seus dons espirituais, e Paulo está falando de uma experiência maior do que essa. Porque se havia naquela igreja operadores de milagre, pessoas que falavam em outras línguas, Israel viu o mar se abrir diante dele. Israel foi liberto do deserto, do cativeiro, e diante do mar ele vê o milagre, a maravilha de Deus. O mar se abre e eles passam a pés enxutos, e não só isso, o Deus libertador continuou cuidando deste povo no deserto. Diante de todo o calor do deserto, uma nuvem os cobria, uma nuvem trazia sombra para aquele povo. Durante a noite, uma coluna de fogo os esquentava, e tanto a nuvem quanto a coluna de fogo guiavam aquele povo pelo deserto. Eles são libertos do cativeiro, eles vagam no deserto, mas eles não estão sem rumo, eles estão indo aonde o Senhor os direciona. Você já imaginou, se você não precisar se preocupar com o seu itinerário dessa semana? Nós não fazemos o itinerário nosso às vezes. O que eu preciso fazer essa semana? Preciso fazer isso assim, assim, assado, passar aqui, passar ali, e às vezes você faz o itinerário aí na sua cabeça. Imagina se você levantasse, saísse de casa e uma nuvem aparecesse, bora. Essa é a beleza, não ia? Ia facilitar um bocado a vida, sobretudo se você soubesse que essa nuvem era do Senhor. Você podia ir, não há erro, Deus estava te guiando. Era essa a experiência extraordinária destes nossos irmãos que Paulo diz aqui. Todos eles comeram de um manjar espiritual, e ele então agora faz referência ao sustento de Deus no deserto. O povo se alimentava do maná, e mais, eles beberam de uma fonte espiritual, e ele então diz: esta pedra espiritual os seguia. E é claro que você não tem que imaginar aí uma pedrinha que levantava o pé e saía andando. A ideia é de que onde aquele povo estava, a rocha ali estava, e daquela rocha eles tinham água. Paulo associa esta rocha à manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo com eles. Então, se os coríntios estão aqui ensoberbecidos, dizendo: nós somos de Cristo, Cristo caminhava com aqueles irmãos do deserto. Então preste atenção no que Paulo está fazendo aqui. Paulo está demonstrando que tudo aquilo que a igreja tinha, Israel experimentou num grau bastante elevado. Cristo caminhava com eles, mas a despeito de tudo isso, a despeito de toda essa demonstração milagrosa da parte de Deus, veja o que acontece a partir do verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Veja o que Paulo então está fazendo aqui. Paulo está dizendo: não fiquem ensoberbecidos com a presença dos dons na igreja. Não achem que vocês são mais espirituais uns do que os outros, porque um tem determinado dom que acha que é maior do que o outro. É aqui mesmo na Epístola aos Coríntios que Paulo vai dizer: não adianta ter os maiores dons sem amor.
Se você não tem amor, isso de nada adianta. Paulo então está dizendo: você pode ter as maiores experiências com Deus, mas isso não significa que você está sendo aprovado por Deus. Eu acho que Paulo não seria muito bem visto em alguns meios pentecostais, não, onde se fala a experiência é tudo. Paulo está falando, não, a experiência não é tudo, porque Israel experimentou muitas maravilhas, muitas bênçãos, muitos milagres, e ainda assim Deus não se agradou deles, porque por mais que Deus se manifestasse ali, o coração daqueles irmãos não estava com Deus. E o que decorreu disso? Veja lá no verso 6, Paulo começa a descrever quais foram os pecados. Ora, estas coisas, o que aconteceu com eles, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E agora é como se Paulo estivesse dizendo assim: atente para a história, olhe para a história e aprenda com a história. Tudo isso está registrado para que não façamos como eles. Sabe quando o filho diz para o pai e para a mãe assim: eu tenho que quebrar a cabeça para aprender por mim mesmo? Paulo está falando o contrário. Paulo está dizendo assim: vocês não precisam quebrar a cabeça, porque há a revelação de Deus que é para vocês, que é exemplo para vocês, para que vocês não cobicem as coisas más como Israel cobiçou. Para evitar o pecado, eles precisavam olhar para essa história, olhar para o decorrer dessa história. E ele continua então dizendo: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E como eu pontuo às vezes que eu leio esse texto é bastante importante dentro da nossa teologia de idolatria, é que Paulo está mencionando a idolatria, e quando você pensa na idolatria do deserto, a primeira coisa que vem à sua mente é o bezerro de ouro, pois Paulo diz que eles se tornaram idólatras no deserto, e não menciona diretamente o bezerro de ouro, ele menciona o que estava envolvido com a adoração do bezerro de ouro, porque a adoração de um animal de ouro, que eles deram o nome inclusive de Javé, eles deram o nome daquele bezerro de Javé ou Yavé. Aquele animal representava a expectativa dos seus corações, e é por isso que Paulo descreve a idolatria aqui como: o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Eles estavam preocupados não com a glória de Deus. Moisés se foi, não sabemos onde ele está. Eles estão preocupados com o seu próprio prazer. E enquanto Moisés está lá recebendo a lei que levaria aquele povo a viver em santidade, eles estão dando vazão aos desejos do seu coração, ainda que abençoados por Deus com tantos milagres e prodígios. Paulo então está advertindo aos coríntios: cuidado, para vocês não caírem no mesmo erro que caiu o povo de Israel. Verso 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe o que Paulo então está mostrando? Veja, Deus abençoou, apesar de serem abençoados, eles se entregaram aos prazeres do seu coração e Deus os puniu. Por que Paulo está descrevendo desta forma a história que foi escrita para a advertência nossa? Ele está dizendo: cuidado, não brinque com o pecado, porque Deus não tolera pecado. Não é porque vocês estão experimentando muitos dons dentro da igreja que Deus está aprovando esta igreja.
Não é porque acontecem prodígios e milagres que Deus está se agradando da maioria de vocês, porque Deus não se agradou da maioria do povo de Israel. Então, para evitar o pecado, Paulo está dizendo no verso 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, tudo isso foi registrado para que a gente saiba como evitar o pecado, para que a gente entenda, com o pecado não se brinca. Não se brinca, porque Deus não tolera isso. E às vezes, meus irmãos, eu temo que como igreja, nós muitas vezes venhamos a esquecer dessa realidade. Está tudo bem, nós temos uma boa igreja, falando da nossa, graças a Deus. Nós temos ensino fiel, graças a Deus. Nós temos um bom ambiente, a igreja não experimenta dificuldades financeiras, está tudo certo. A pergunta é: Deus tem se agradado de nós? Temos buscado olhar para a história a fim de que não venhamos a cometer pecados como estes nossos irmãos coríntios estavam cometendo, porque, como eu disse, tudo parecia ir bem, espiritualmente falando. Os irmãos não se bicavam muitas vezes, a ponto, como eu disse, de levar o outro ao tribunal lá fora. Somos irmãos, mas cada um, por vezes, está pensando no seu benefício, naquilo que é bom para si mesmo. Hoje de manhã falávamos sobre a questão da unidade da igreja, e foi citado exatamente isso. A igreja, desde o primeiro século, a igreja desde o deserto, experimentou problemas muitas vezes relacionais, e nós não podemos fechar os olhos para todas estas coisas. Nós não podemos fechar os olhos para quando a igreja parece caminhar bem, mas está cometendo pecados. É por isso que nós precisamos sondar a nossa vida e sondar o nosso coração. Nós precisamos olhar para a nossa caminhada cristã e verificar se de fato nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, que busca honrar o nosso Deus. Porque muitas vezes aquilo que é externo, no caso deles aqui os dons, apontavam para algo que estava bem longe da realidade. A realidade era diferente. A realidade era uma igreja fragmentada. A realidade eram diversos grupos, cada um com as suas preferências, esquecendo que, apesar de sermos diferentes e de termos diferenças, mesmo de opiniões, e até de termos preferências distintas, nós somos chamados para andar em unidade. É esta igreja que no capítulo seguinte vai ser repreendida pelo apóstolo Paulo, porque estava diante da mesa do Senhor e não discernia o corpo. Chegava gente antes para comer, beber, os que tinham menos posses chegavam depois, já não tinham o que comer e o que beber, cada um pensando em si mesmo. E Paulo então vai ser bastante duro no capítulo 11, mostrando que o Deus que fez com que muitos ficassem prostrados no deserto, estavam fazendo muitos coríntios ficarem prostrados. Porque esta é a razão, Paulo vai dizer no capítulo 11, de muitos entre vós estarem fracos, doentes e não poucos morrendo. Ah, Paulo, esse Deus é do Antigo Testamento, Deus não faz mais esse tipo de coisa não. Negócio de tirar a vida de gente, igual tirou no deserto, pois a igreja de Corinto estava experimentando exatamente isso. Mostrando aquilo que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas: de Deus não se zomba. E é por isso, irmãos, que nós precisamos avaliar a nossa vida.
cristã, à luz daquilo que a Escritura traz. Muitos irmãos do passado pereceram por caminhar de forma errada, e nós temos isso como exemplo. E aí vamos nós bater a cabeça de novo, e aí vamos nós proceder como aqueles que afrontaram o Senhor, que pensaram somente nos desejos do seu coração, nos prazeres da sua carne. Nós temos todas as ferramentas para lutar contra isso, porque nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, e nós temos a revelação da palavra de Deus para nos lembrar que nós não brincamos com o pecado. Então, para evitar o pecado, Paulo começa dizendo: considere o passado. Paulo diz mais. Paulo vai dizer: para você lutar contra o pecado, além de considerar o passado, você precisa também abandonar a autoconfiança. Paulo está dizendo: não confie em você mesmo. Veja o verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, ou na outra versão, cuide para que não caia. No verso 12, Paulo expressa então esta outra atitude para que você evite o pecado. Um dos problemas da igreja dos Coríntios, como eu disse, era aquele grupo que se achava muito espiritual, muito crente. Eu sou crente demais. Conhece gente assim? Gente que acha que já não tem mais como crescer como crente. Gente que acha que a sua vida cristã tá boa, tá jóia. Eu não tenho mais aonde expandir aqui no meu conhecimento de Cristo. O que é uma bobagem. Mas há pessoas que pensam exatamente assim, pois estes de Corinto tinham tanta confiança na sua espiritualidade e nos seus dons, que agora estão ouvindo de Paulo: aquele que pensa estar de pé. E Paulo não diz que eles estavam de fato de pé. Eles estavam na sua presunção, se vendo dessa forma. Nós somos espirituais, nós temos dons, a igreja está caminhando bem. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuidado para não cair. E o que Paulo tem em mente aqui é: vocês não podem viver de forma soberba, orgulhosa, achando que vocês já estão bem seguros, confiando naquilo que vocês sabem, nos dons que vocês têm. Não é assim que vivem os cristãos. É isso que Paulo está colocando aqui então. Este grupo da igreja de Corinto, os espirituais, se achavam tão acima dos outros, que se vangloriavam tanto da sua situação e não percebiam o quão fracos eles eram e o quão dependentes do Senhor eles eram. E esse é o primeiro passo para a queda. Achar que nós já chegamos num patamar da nossa caminhada cristã, de que a gente já anda com as nossas próprias pernas. E aí então parece aquelas crianças que quando começam a andar e o pai segura a mão e ele dá aquele primeiro passinho e ele não quer de jeito nenhum largar a mão do pai. Mas quando ele ainda meio balançadinho se acha muito, ele já quer tirar a mão. Ele não sabe andar direito, mas ele quer largar da mão do pai. Ele sabe andar. E se o pai largar, e é bom que largue às vezes, só para ele ver que ele pode cair, ele vai entender a sua realidade. Muitos cristãos são como essas crianças que acham que já pode largar da mão do pai. Daqui para frente é comigo. Aqui eu aguento a bronca e está tudo certo. Paulo está dizendo: cuidado com isso. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E por que Paulo está levantando essa questão? Porque a despeito de eles se verem como espirituais, a igreja tinha divisão, tinha orgulho, tinha falta de amor. Tudo isso que Paulo vai combater aqui na carta aos Coríntios.
O que é interessante é que essa igreja aqui é a igreja do primeiro século. Eu acho graça de algumas pessoas que olham para as nossas igrejas e falam assim: nossa igreja podia ser como uma igreja primitiva, né? Eu falei, você acha que está muito distante disso aqui? Aqui está a igreja primitiva. Esta igreja é a igreja que está atuando enquanto o livro de Atos dos Apóstolos está acontecendo. E é uma igreja que já começa a tirar os olhos do Senhor e começa a tentar andar com as suas próprias pernas, achando: eu me basto. Mais à frente, Jesus vai escrever uma carta às 7 igrejas, e uma delas vai ouvir algo parecido com isso, né? Vocês pensam que vocês são ricos e abastados e que não precisam de coisa alguma, e vocês não sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas não era assim que Laodiceia se via. Laodiceia se via como uma boa igreja, e doutrinariamente falando, era como era de Éfeso, que ouviu: vocês são muito bons, porque vocês colocaram à prova alguns que dizem que são apóstolos e viram que eles não são, eles não passaram no teste de vocês de ortodoxia, vocês abandonaram o primeiro amor. Este perigo que Paulo diz aqui à igreja aos Coríntios, é um perigo real lá para os Coríntios, é um perigo real para nós aqui no século 21. O que os coríntios ouviram, olhe para a história de Israel, nós ouvimos hoje. Olhemos para a história de Israel e para a história dos coríntios, a fim de não acharmos que nos bastamos a nós mesmos. Os coríntios se inflamavam de orgulho em virtude dos dons que possuíam, mas Paulo está dizendo: não confie nisso, a confiança não está na força de vocês. Cuidado para não estarem enganados em relação à situação espiritual de vocês. Tem muita gente que está pensando que está em pé, mas essa não é a realidade. Você luta com o pecado, abandonando então a autoconfiança, olhando, por exemplo, para aquilo que Deus revela lá por meio de Jeremias: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E o que Jeremias está dizendo ali não é você confiar no outro, não é isso que está em voga ali. O que Jeremias está dizendo é semelhante a isso aqui: não confie em você mesmo, não confie na força do seu braço, porque quem começa a confiar na força do seu próprio braço, deixa de lado o Senhor da igreja. Os coríntios deveriam então abandonar essa autoconfiança e colocar a sua confiança em outra fonte. Este é a última atitude que Paulo descreve aqui, para que você lide com o pecado, para que você não peque. Verso 13: confie na fidelidade do Senhor. Veja lá no verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Veja a sequência: considere o passado, olhe para os irmãos que tiveram experiências maiores que as nossas, e que ainda assim foram reprovados por Deus. Abandone a confiança em si mesmo, e agora ele diz: olhe para o Senhor. Como é que ele faz isso? Ele primeiro lembra a estes irmãos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A ideia é: não existe tentação grande demais para qualquer crente que seja, porque essa é uma das nossas desculpas. Olha, está muito difícil, está muito mais do que eu posso suportar. Paulo está falando: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Paulo está então dizendo: ninguém tem desculpa por pecar.
Ninguém pode dizer que não dá conta. Nós temos o Espírito de Deus que nos conduz à verdade do Evangelho. Nós temos a revelação do Senhor. Nós temos os exemplos dos irmãos do passado. Nós temos a forma como Deus tratou com o pecado, que nos instrui. Quando nós pecamos, nós fazemos porque nós queremos, porque Deus não nos dá uma tentação, não nos permite uma tentação que não seja humana. E toda vez que eu leio isso, eu me lembro dos meus hobbies, de quando eu não tinha nada para fazer no serviço, acabava o trabalho, quando eu trabalhava com contabilidade, e aí eu pegava o elástico que tinha em cima da mesa, e eu gostava de puxar o elástico, aquelas borrachinhas de dinheiro, para ver até quanto eu consigo puxar e ela não vai arrebentar. E aí então você começa a puxar, aqui no meio começa a quase mudar de cor, porque vai ficando fininho, você fala, acho que dá para puxar um pouquinho mais, aí você vê que quebrou um pouquinho aqui da borracha, vai arrebentar. Não, eu acho que eu consigo puxar um pouquinho mais, e vez por outra eu tinha que fazer assim, porque arrebentava mesmo, e vinha no dedo e machucava. Pois o que Paulo está falando é que Deus sabe até onde Ele puxa, e não vai quebrar. Ele sabe o quanto você resiste. É por isso que Paulo está garantindo que não sobreveio a você tentação que não seja humana. Todas as vezes que nós falamos o contrário disso, é um tipo de desculpa que nós estamos usando para não lidar com a realidade. E sabe qual é a realidade? Nós confiamos demais na nossa força e queremos lidar com as circunstâncias da vida segundo o nosso próprio braço, e aí caímos. Não é porque Deus está sendo infiel, não é porque Deus está dando mais do que a igreja suporta, é porque a igreja está andando sozinha, é porque os crentes estão caminhando na sua própria força, e isso fica claro quando Paulo diz, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas, ou ao contrário disso, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. E a ideia então de Paulo é, você confia em você mesmo, você cai. Como é que você olha para as tentações? Você olha na perspectiva de Deus. Deus não dá a você algo que você não pode suportar, e você pode orar, inclusive pedindo a Deus que não deixe você cair em tentação. Essa é a oração que Jesus ensinou o crente a fazer. E quando nós nos colocamos diante de Deus pedindo, não me deixe cair em tentação, eu estou fazendo exatamente o que Paulo está dizendo aqui, ó. Eu estou abandonando a confiança em mim mesmo. Senhor, se eu andar sozinho eu caio, não deixe eu cair. Eu preciso caminhar com o Senhor, eu preciso do amparo do Senhor, do auxílio do Senhor. E ele diz mais, olha, Deus junto com a tentação provê livramento. O texto não fala diretamente aqui neste momento qual é o livramento que Deus provê, mas você sabe. Paulo já deu exemplo de um deles nos versículos anteriores. Deus revelou a você a palavra dele. É aqui que nós aprendemos como que nós caminhamos de modo digno do Evangelho. Não há outra fonte, não há outro lugar, não há outro meio. Deus ensina a sua igreja, revelando-se a si mesmo e fazendo registrar na Escritura. E nós precisamos conhecer e guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Mas não foi só isso, Deus nos deu o Espírito, que foi derramado. E ao dar o Espírito, Deus deu dons à igreja para a edificação de uns com os outros. Os dons não são para que cada um viva para si e se ensoberbeça, os dons são para que você sirva. Os dons servem
para levar os crentes a uma vida de humildade, servindo cada um o seu irmão, para que eles sirvam de sustentáculo uns aos outros. É essa a ideia de suportar uns aos outros. Ou seja, Deus nos inseriu num corpo, na igreja, onde nós temos edificação mútua, caminhar mútuo, oração de uns pelos outros, exortação de uns aos outros, a fim de resistirmos à tentação. Diante das tribulações, você pode chamar o irmão, sentar com você e dizer: olha, meu irmão, está difícil, me ajude aqui, me oriente, o que você acha? Abra a Bíblia, compartilhe a palavra de Deus. Deus nos deu os sacramentos, e Deus nos deu muitos outros meios, para que nos fortaleçamos e possamos, diante das tentações, ser aprovados, resistir, honrar ao Senhor nosso Deus. E por que Deus faz isso? Porque Ele é fiel. E é interessante Paulo colocar isso aqui, porque o povo está sendo continuamente infiel. A história que ele contou de Israel aqui mostra isso. Este povo está transgredindo a lei do Senhor. Este povo está cometendo idolatria. E o que é idolatria? Como é que é retratada a idolatria no Antigo Testamento? Infidelidade. A idolatria é descrita como a esposa que traiu o seu marido, a esposa, no caso, Israel, que traiu o Senhor seu Deus, que continua sendo fiel, a despeito das falhas da sua esposa, fiel a ponto de enviar o seu filho ao mundo, para cravar na cruz do Calvário os pecados da sua esposa. É por isso que quando Paulo fala de marido e mulher, ele remete a Cristo, dizendo que foi exatamente esta obra de Cristo em favor da sua esposa. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É a fidelidade de Deus, a causa de Deus dar o seu Filho para a redenção do seu povo. A fidelidade de Deus se expressa em várias instâncias, então, na sua vida. Você pode lutar contra o pecado, porque você caminha ao lado do Deus fiel. Naquele texto em que Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e que o seu coração se aparta no Senhor, ele continua o texto e diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Hoje nós lemos pela manhã exatamente isso, certo? Aquilo que está na Escritura também é para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. A esperança da igreja está no seu Redentor. Então Paulo diz: confie inteiramente na fidelidade do Senhor. Como é que Paulo então diz aos coríntios para lutarem contra o pecado? Quais são as atitudes? Primeira, considere o passado, e ao olhar para o passado, nós temos plena certeza de que Deus não tolera o pecado. O povo no deserto ficou prostrado porque pecou contra Deus, mas ao olhar para o passado, você lembra também que a cruz do Calvário, de uma maneira solene e grave, anuncia de que o santo Deus não tolera o pecado. É por isso que Cristo morre. Ele morre para cravar na cruz a culpa da sua igreja, para que agora esta igreja, retirada do mundo, salva pelo Senhor, possa ter diante de si a imagem da cruz de Cristo, do sacrifício que pode ser visto nos sacramentos, como hoje de manhã, pão e vinho. E se lembre
que tudo aquilo que foi revelado a nós no passado aponta para esta realidade. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Quando Jesus nos salva, Ele nos salva do pecado, Ele nos salva da ira vindoura, Ele nos salva de nós mesmos. Porque quando você olha para você e para aquilo que você pode fazer diante das tentações, você está perdido. Mas quando você olha para Cristo, para aquilo que Ele já efetuou em seu favor, para a nova vida que Ele te deu, para o novo coração que foi dado a você, você está apto a mortificar os desejos da carne. É isso que é abandonar a sua confiança. E aí então você lembra que você não está só. Você tem um Deus fiel em quem você pode mirar, ter os olhos fitos. Não é assim que Paulo vai falar na outra carta? Caminho olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E quando nós consideramos todas estas coisas, meus irmãos, nós conseguimos lutar contra o pecado. Nós vamos conseguir vencer o pecado todas as vezes? Não, não vamos. Isso é uma realidade. Enquanto estivermos aqui debaixo do sol, nós pecaremos contra o Senhor. Isso não significa que nós nos entregamos ao pecado e vivemos a nossa vida de qualquer forma, não nos importando com orgulho, com divisões, com contendas. Nós nos importamos, nós fazemos o máximo que nós podemos fazer para preservar a unidade da igreja. E quando nós pecamos, João diz isso. João escreve a sua carta, diz: estas coisas vos escrevo para que não pecais. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, porque o pecado não tem a última palavra. Nós pecamos, mas temos um Deus fiel, um Deus que já cancelou na cruz do Calvário os nossos pecados, e nós precisamos nos apresentar a Ele arrependidos, rogando forças para consertar o que nós podemos, para restituir o que nós podemos, e assim caminhar em unidade na igreja para a glória dEle. Muitos dos coríntios, por sua soberba espiritual, estavam se achando melhores que os outros, caindo em pecados graves. Você pode olhar para tudo que foi exposto hoje e lutar contra a tentação que o tempo todo assola a sua vida. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a presença do Deus fiel todos os dias, e assim será até a consumação dos séculos.